Se você sente que a sua vida profissional está parada, cristalizada, estagnada, parada no tempo, e você tem a vontade de movimentá-la, de sair dessa inércia, então acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou Candice Nascimento, psicóloga, consultora e orientadora de carreira. Olá! Você conhece o efeito platô no emagrecimento? O efeito platô é aquele momento que você está num processo de emagrecimento, fazendo tudo o que tem que ser feito, praticando atividade física, cuidando da alimentação, vinha numa crescente, né, de perda de peso e de repente você para tudo, né? Não consegue mais emagrecer, mesmo continuando com as suas atividades físicas, continuando com a sua boa alimentação, mas fica estagnado, fica parado. Esse é o efeito platô no emagrecimento, é quando o sistema, né, o seu corpo entende que aquilo ali agora é o seu novo estilo de vida e ele se adapta a esse novo estilo e aí não te produz mais nenhum outro resultado. Esse efeito platô a gente também tem quando a gente fala de carreira profissional. Então existe aí um efeito platô na carreira profissional, que é quando nós paramos também, nós cristalizamos no tempo, né? Nós estagnamos a nossa carreira profissional. Não vemos mais oportunidade de crescimento, não somos mais promovidos ou não entendemos, né, que estamos em desenvolvimento, que estamos crescendo, a gente não recebe mais promoção, sabe? A nossa vida tá aquele marasmo profissional, de repente você chegou naquele momento da estabilidade, sabe? É aquela coisa muito sossegada, muito tranquila, muito confortável. Esse é o platô. Você continua fazendo, entregando aquilo que você entregava, mas você não consegue mais, não tem mais os mesmos resultados que tinha antes disso. Não vem mais nessa crescente que antes vinha, né? Você de repente percebe essa parada, essa estabilidade na carreira, que ela pode ser percebida como algo bom, mas como algo ruim também. Vai depender muito da sua percepção e daquilo que você busca em termos de carreira profissional. Todos nós passamos em algum momento da nossa carreira por talvez até mais de uma vez, né? Nesses processos, desse momento de estabilidade profissional, né? Onde a gente faz uma parada mesmo na carreira. Isso é comum, porque nós vivemos ciclos da nossa vida profissional, então existem momentos que nós chegamos aonde a gente queria chegar ou simplesmente a gente não vê mais para onde crescer, não consegue mais identificar desenvolvimento, vontade de seguir em frente, de fazer alguma coisa diferente, de novos desafios, porque você está tão adaptado àquilo ali, né, a sua função atual, a sua profissão atual, que a carreira fica estagnada, estabilizada. E isso pode provocar uma frustração muito grande para o profissional que busca mais desenvolvimento, quando ele percebe que está passando por esse processo de platô, né, ou por esse processo de estagnação, ele sente que, sabe, ele precisa sair da inércia, ele não quer mais viver esse marasmo. Então isso pode trazer muita frustração, mas também pode trazer muito conforto, né? Talvez a pessoa chegou até ali e era aquilo ali que ela queria para a vida dela, né? Então está num momento onde está muito confortável e ela quer se manter ali, tá tudo certo. Mas na maioria das vezes as pessoas acabam, quando identificam isso, acabam se incomodando com esse estado e isso vai gerando algumas frustrações, mexe muito com a saúde emocional também. E eu queria falar aqui para vocês que nós passamos por algumas fases na nossa carreira, nesses ciclos de transição de carreira que nós percorremos ao longo da nossa vida. E que eles podem se repetir sim na medida que a gente vai mudando de profissão, mudando de empresa, mudando de cargo, né, de função, enfim, esses ciclos eles vão se repetindo. Mas a primeira fase desse processo é a fase inicial, a fase que a gente pode chamar também de entrada, né, como Kishida, que é um autor que estuda a transição de carreira, também chamou,
ou essa fase de adaptação, que é quando nós começamos um novo trabalho, quando nós iniciamos numa nova função, quando nós começamos numa nova empresa, ou quando nós começamos, né, no nosso negócio próprio, sabe? Então essa fase inicial é o start desse começo. Então quando acontece isso, nós temos nessa fase de adaptação uma energia muito grande para entender o que é essa empresa, o que eu preciso fazer nessa função. A gente quer muito dar certo, né? A gente quer muito se adaptar o mais rápido possível. É um momento que a gente quer mostrar o nosso melhor, que a gente está ali para aprender, que a gente está muito curioso para entender a cultura da empresa, para conhecer as pessoas, né? A gente quer entender tudo que pode contribuir para aquela organização ali. Então essa é uma fase de adaptação onde a nossa energia tá lá em cima e a gente quer mostrar para que a gente está ali também. Depois dessa fase de adaptação, a gente transita por uma outra fase, que é onde nós começamos a mostrar o valor do nosso trabalho. Nós não fazemos mais só aquilo que a gente veio, né, foi contratado para fazer, ou o que a gente começou ali a desenhar na nossa atividade inicial, as funções básicas, mas a gente começa a fazer coisas mais aprimoradas, né? Nós começamos, como a gente já conheceu bem a cultura da empresa, já conhece bem as pessoas, a gente começa a dar mais valor para os nossos resultados, para aquilo que a gente entrega para a organização. Então, nesse momento, a gente também continua numa ascendente, a gente está subindo, a gente está se desenvolvendo, a gente está aprendendo coisas novas, a gente está buscando cada vez mais qualificação, a gente vai experimentando novas coisas, a gente está trabalhando, né, em novos projetos, e ali a gente vai se diferenciando também das outras pessoas. É um momento que realmente a gente começa a se diferenciar dos demais e mostrar realmente aquilo que é nosso, né? Que só nós conseguimos fazer com o nosso perfil, as nossas habilidades específicas, comportamentais principalmente, né? Então esse momento onde a gente entrega muito valor para a organização, ele também vem acompanhado, porque acaba sendo uma consequência, na verdade, quando a gente começa a influenciar as outras pessoas. Então nós também somos muito valorizados dentro da organização. Somos chamados para participar em reuniões mais importantes, somos demandados, né, com atividades mais interessantes, atividades mais estratégicas. As pessoas nos perguntam a nossa opinião sobre alguns assuntos também mais relevantes ali. As pessoas querem o nosso conselho, a gente começa a ganhar um espaço maior na equipe, né? Na equipe dessa organização, da empresa como um todo. Então, nesse momento, a gente também continua nessa ascendente. Nós iniciamos na empresa, a gente já mostrou o nosso valor, né? As pessoas identificaram esse valor também, por isso acaba que cada vez mais elas vêm nos procurando. Aqui a gente tem naquele momento que as pessoas são identificadas como líderes, inclusive líderes naturais, né? Não só a liderança formal, mas também pode ocorrer de aqui a gente ser valorizado, também identificado como um bom líder para alguma oportunidade interna que venha acontecer, ou até um líder informal mesmo, né? Aquela pessoa que influencia as pessoas ao seu redor, que tem essa habilidade. E aí, depois disso tudo vindo nessa crescente, nesse momento onde eu tenho essa influência, eu acabo ganhando esse destaque, essa evidência perante a organização como um todo, eu também acabo sendo evidenciado para aquelas pessoas que talvez não curtem muito, né, o meu perfil, não gostem muito do meu jeito de trabalhar, do meu jeito de ser. E aí a gente tem um problema que pode acontecer, não é que sempre acontece, mas pode acontecer, que são as rivalidades internas, né? As pessoas começam a querer competir com a gente, a querer puxar o tapete, a querer passar na nossa frente, sabe? Isso acaba despertando também, né? Sendo uma coisa positiva, mas acaba despertando também outros olhares, né? Outras percepções de pessoas que talvez não gostam muito
do nosso perfil, do nosso trabalho, da nossa pessoa, enfim, né? Então é um cuidado que nós precisamos ter nessa fase aí da nossa carreira, né, das transições que a gente faz nas nossas carreiras profissionais. E por último, não por último, na verdade, porque daí depois a gente pode ter novos ciclos, né? Mas a gente chega num momento da nossa vida profissional que a gente fica na estabilidade, né? A gente já conhece muito bem a empresa, a gente já conhece muito bem as pessoas, a gente é super bem relacionado, é influente, né? Tem essa questão desses ruídos, às vezes, de relacionamento interpessoal, né? Dessas concorrências internas na organização, mas você está muito bem colocado na empresa. Só que, de repente, você chega num patamar ali que você não vê mais crescimento, né? Não sobe, às vezes não tem nem mais oportunidade de ir para um cargo além daquele que você tem. Mas hoje nós falamos muito, né, dos projetos, de novos projetos, de inovações, né? E você não percebe nem esse crescimento na horizontal. Às vezes não tem na vertical, mas nem na horizontal. E aí você começa a perceber que entrou na fase de estagnação mesmo, né? Você não tem mais desafio, não ganha mais promoção, você não é mais reconhecido, ninguém mais vem dar um feedback para você positivo, ou dependendo do teor do feedback, você também consegue identificar que tem coisa ali que é mais do mesmo, sabe? Então, nesse momento, é um momento que você para e precisa pensar, opa, onde é que eu estou? Tá legal aqui? Era aqui que eu queria chegar? Tá confortável esse momento da minha vida profissional? Eu quero ficar por um tempo aqui? Porque às vezes a pessoa buscou, cresceu e de repente ela quer dar uma parada, ela quer dar uma descansada e vivenciar, né, esse período aí todo que ela trabalhou para chegar nesse patamar. E tá tudo certo se ela quiser ficar por ali. Mas normalmente a nossa natureza humana é sempre de buscar mais. Então, às vezes por um tempo a gente fica tranquilo, mas daqui a pouco a gente quer mais. Mas para a gente querer mais, a gente também tem que fazer alguma coisa para isso, porque senão a gente não vai sair do lugar. Muita coisa depende da gente, né? Então é um momento onde a pessoa pode se conformar e ficar ali a vida inteira, né? Às vezes a pessoa chega num nível de supervisão e ela tá tudo bem, tá tudo certo, ela tá feliz ali. Ou mesmo, né, tá numa vaga de analista, falando de uma vaga administrativa de analista no nível sênior, ela chegou ali no último nível, sabe que daí tem nível de supervisão, né, coordenação, gerência, enfim, mas ela não quer isso para ela quer continuar nessa linha, nessa estabilidade, e tudo bem. Se ela está muito consciente disso, não tem problema nenhum. O problema é quando essa estagnação, esse marasmo começa a incomodar as pessoas, de novo, começa a te frustrar, né? Tu começa a perceber que não tem mais para onde correr, que tá faltando desafio, né? Tu queria mais coisas, tu não te sente mais valorizado naquilo que tu tá fazendo, né? O que tá incomodando, né? Quando isso começa a mexer contigo e tu identifica que é essa estabilidade, sabe? Que é esse platô, que é esse momento que está assim naquela zona de conforto, ali a gente começa a repensar se vale a pena fazer algum movimento na carreira, e aí entrando de novo para um ciclo de transição de carreira, ou não, você continua nessa estabilidade. E aí, claro, avaliar também os custos de ficar nessa posição e os benefícios, né? Das duas possibilidades, de ficar na posição e de sair dessa posição também, buscar algo melhor, algo novo, um novo desafio, um novo projeto, enfim, algo que te ajude a se desenvolver novamente. Ainda é um momento onde as pessoas não te procuram mais tanto como antes. Outras pessoas vão vindo nas fases anteriores e estão com aquele gás todo, e elas acabam se tornando novas influenciadoras dentro da organização também, sabe? Então, realmente é onde você estaciona. E aí vai depender daquilo que você quer de fato fazer. Se quer seguir em frente ou não, né? Então, perceba, quando você está numa curva ascendente, você passa pelas outras fases anteriores, de repente, você chega numa altura,
né? Numa grande altura, inclusive, você está no alto, mas numa superfície plana. Então é nesse momento aqui que você pode repensar toda a sua carreira profissional e tomar alguma decisão, se é seguir em frente ou não. Agora, como que nós identificamos, né, que nós chegamos nesse momento? Eu já falei algumas coisas para vocês, mas eu vou repeti-las aqui porque eu acho importante a gente reforçar, tá? Então, como que nós identificamos que estamos nesse processo, nessa fase de estabilidade profissional, de estagnação profissional, né, do platô de carreira? Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês de alguns sinais, de alguns comportamentos ou coisas que podem acontecer que podem nos remeter a esse movimento, né? Ou a essa fase realmente da nossa carreira profissional, que é da estagnação. O primeiro ponto é: faça uma retrospectiva da sua carreira profissional. Então olha para trás. Olha tudo que você já caminhou até ali, né? Quais foram os pontos importantes da sua carreira, os pontos relevantes, os movimentos que você fez com sucesso, os movimentos que você fez e que talvez não deram tão certo assim, por que não deram certo, né? E aí começa a analisar como uma segunda etapa e analisa todo esse trajeto, todo esse processo que você construiu até o momento. Avalia se você tinha feito algum objetivo, alguma meta inicialmente, há anos atrás, né, voltada à sua carreira profissional, aonde você queria chegar. Se você tinha clareza disso, como é que estão esses passos hoje? Você conquistou as suas metas? Conquistou os seus objetivos? Se você não tinha isso, por que você não tinha metas e objetivos antes? Pense sobre essas situações, né? Reflita sobre essas questões da sua trajetória profissional, analise esse processo, porque não é só colocar isso detalhadamente, não é trazer a consciência, né? Esse passo a passo da sua carreira profissional, de tudo que você fez até o momento, mas é avaliar como que está sendo essa trajetória até aqui. Nesse momento você tem planos, objetivos, almeja alguma coisa profissionalmente para o seu futuro? Sabe, perceba isso, observe se você tem claro essas questões e se tiver, coloque isso no papel. Uma outra coisa, qual é o significado do trabalho para você nesse momento? Né? O que significa? É só um meio de sobrevivência? O que te motiva a trabalhar? Te motiva só, de repente, o salário ou os benefícios? Né? Ou não, te motiva realmente o trabalho em si, né? Ele tem um sentido, ele faz alinhamento, ele está alinhado com o seu propósito de vida, né? Você tem algo a mais a oferecer ali naquela organização, você entende que o seu papel é importante ali, né? Você sabe da relevância da sua atuação, é isso que te motiva? O que te motiva a trabalhar? É pagar as contas? Né? Porque às vezes esse pode ser um grande motivador. Na maioria das vezes, para muitas pessoas, esse é um grande motivador para o trabalho, mas o que mais, além da sobrevivência, além de pagar as contas? Então avalie isso também. E aí um outro ponto, coloca tudo isso que eu te falei agora, responde isso num papel, num caderno, avalia todo esse processo e observa qual é a tendência que está ali nas suas respostas. Se é uma tendência que continua num crescimento profissional, que continua numa ascendente, ou se a tendência é de estabilidade, de estagnação, de cristalização, né? Aonde você está? Perceba então, avalie todo esse processo e escreva isso, né? Tenha clareza. E eu falo para escrever porque quando a gente escreve, a gente tira só do mundo das ideias, a gente traz isso mais ainda para o concreto, porque foram pensamentos que você trouxe à sua consciência. E aí você coloca isso no papel e a partir daí você pode dar os próximos passos também. Mas existem alguns outros sinais de alerta que eu ainda queria te colocar aqui. Então, existem alguns outros sinais de alerta. Um deles, né, é a apatia profissional. Sabe quando você não tem vontade de ir para o trabalho, você não tem desejo de trabalhar, o trabalho é chato, monótono, cansativo,
não faz muito sentido, você fica meio indiferente ao trabalho, observe se você tem sentido isso também, tá? Às vezes, um outro ponto, um outro sinal de alerta é quando nós perdemos muito tempo no trabalho com conversas paralelas que não agregam nada. Sabe aquele momento do café que a gente vai, né? Às vezes sai da nossa mesa, vai tomar o cafezinho e aí chega lá, tu não quer mais voltar para a mesa, então começa a puxar outro assunto e a gente acaba passando muito mais tempo fora da mesa lá no café do que o necessário, né? Do que o adequado ali. Então, quando a gente percebe que a gente está gastando muito tempo de forma improdutiva ou falando mal de alguém, né? Falando da vida alheia, fofocando, enfim, falando coisas que às vezes não têm relação com a sua atividade ali, isso eu digo é que não agrega, tá, gente? Eu sei que o momento do café ele é super importante, inclusive para a gente socializar e interagir com os nossos colegas de outros assuntos. Mas eu tô falando quando o assunto é negativo, quando você não quer mais voltar realmente ali para sua mesa, retomar o seu trabalho, sabe? Tá cansativo. Então, isso também é um sinal bem grande de alerta que tem alguma coisa errada, né? Pode ser que seja algum outro detalhe, mas é um indicativo também que pode ter relação com a estagnação profissional, com a falta de desafio, né, de desenvolvimento, de crescimento na sua carreira. Um outro ponto também relevante aqui, como um sinal de alerta, é quando você percebe que você parou de se qualificar profissionalmente. Você fez uma graduação, depois fez uma pós-graduação, isso já fazem alguns anos, você não participou agora mais de nenhum curso de atualização ou de nenhum outro curso menor, né, de curta duração que tenha relação com o seu trabalho, com a sua atividade. Você não fez, né, nada diferente, nenhum experimento, não buscou nenhuma atividade extra ou leitura, sabe? Você não se interessa mais por isso, então isso também é um sinal de alerta de que tem alguma coisa errada naquilo que você está fazendo, né? Que você está na mesma linha ali, na mesma planície, né? Naquela mesma situação, naquele mesmo espaço contínuo de estabilidade, estagnação, cristalização e vai se mantendo ali, né? Não tem mais vontade, desejo de buscar coisas novas, de fazer coisas diferentes. E um outro ponto que segue aqui é que você se sente subvalorizado, você não sente que está dando o melhor que você poderia ou todo o seu diferencial, aquilo que te destaca, aquilo que tu te diferencia de fato dos outros, você não está colocando isso em prol, a favor da sua atividade profissional, porque você está fazendo menos do que exigiria, né, esse tipo de habilidade, comportamento ou aptidão, sabe? Então as suas competências, o seu potencial, ele não está sendo tão valorizado como poderia na atividade que você está fazendo. Quando você percebe isso, que poderia dar mais, que poderia ser melhor valorizado, ou melhor utilizado o seu potencial, isso também pode ser um sinal de alerta para estagnação profissional, tá? Para esse momento de platô na carreira. Um outro ponto aqui importante é quando você não tem mais promoção, não recebe mais. Fazem anos que você não recebe mais uma promoção, você está no mesmo cargo já há muitos anos, tipo há mais de 5 anos fazendo a mesma coisa, sem mudar nada, sem ter um projeto novo, sem fazer nada diferente, um desafio diferente, sabe? Você não foi mais promovido, não teve mais nenhum outro tipo de reconhecimento. Isso também é um sinal de que as coisas estão estagnadas, de que sua carreira profissional está estagnada, tá? O que mais? Quando você percebe que você mesmo começa a trabalhar, a dar respostas assim muito não, né? Então as pessoas vêm falar uma coisa diferente para você e você, não, isso não vai dar certo. Não, um time que tá ganhando não se mexe. Não, a gente sempre fez assim. Não adianta vir com essa ideia aí porque eu já tentei e não deu certo. Quantos nãos você tem dado nos últimos dias? Observa isso.
E tenha certeza de que quando eu dou muito não também, pode ser que alguma coisa esteja errada com relação ao meu momento profissional, né? Por quê? Porque eu estou tão confortável, eu estou ali naquela minha zona de conforto, eu domino tudo que eu faço bem feito, mas agora não faço mais do que aquilo, né? Cheguei no meu limite ali, vamos imaginar assim, daquilo que eu estou fazendo naquele momento. E aí eu tô muito tranquilo, muito confortável e não quero mexer em nada. Então, quando eu dou muitos nãos também, isso pode ser um fator bem determinante, não determinante, mas um indicador forte de que eu tenho talvez que perceber ou observar melhor qual é o momento que eu estou vivendo na minha carreira profissional. Bom, mas o que nós podemos fazer para sair, né, desse estado aí de marasmo, monótono, né, de estagnação? Se nós entendermos que é importante a gente sair desse processo, sair desse local, né, desse platô mesmo na nossa carreira, o que a gente pode fazer? Algumas coisas importantes, então, não se conforme, né? Se incomode com essa situação, sabe? Quando a gente se incomoda, que a gente vai se mexendo na cadeira, vai pensando, ai, tem alguma coisa que não tá legal, faça disso um treino também, né? Não se acomode, muito pelo contrário, se incomode com esse processo. Se incomode, né? Vá em frente, busque algumas alternativas para sair dessa situação. Busque mais conhecimento, busque mais qualificação profissional, fale com seu gestor para ver se consegue um projeto novo ou uma área nova de atuação dentro da empresa, né? Vai atrás de talvez uma outra oportunidade de trabalho com um desafio maior dentro, né, no mercado aí, numa outra organização. Vai atrás do seu negócio próprio, sabe? Faça alguma coisa diferente, procure otimizar os processos, inovar no seu processo, mas se incomode, sabe? Se mova, se movimente nesse momento, né? É isso que vai te fazer retomar essa ascendência na carreira, tá? Então é bem importante ficar atento a isso e se incomodar com esse processo que está acontecendo aí, com esse marasmo. Uma outra coisa importante é retoma o seu objetivo, as suas metas profissionais, né? Veja, se você não fez em nenhum momento da sua vida profissional, objetivos não traçou, objetivos e metas profissionais para alcançar, você não tem nenhum sonho delimitado, né, que você sonhou, que você desenhou isso para algum momento da sua vida, então agora é hora de colocar isso no papel. Mas se você tem isso desenhado já de algum outro tempo atrás, retoma esses objetivos e metas, veja o que faz sentido, o que você já alcançou, o que você pode fazer de novo. Se tem alguns objetivos e metas que ainda não alcançou, busque andar então em direção a esses objetivos e metas, claro, se ainda fizer sentido para você nesse momento, ou revitalize, né, esses objetivos e metas. Então isso também é bacana nesse momento. Retome, né, vá à frente da sua carreira, atue aqui como um protagonista e não como coadjuvante na sua carreira profissional. Ela depende de você. Né? Não culpe o mercado, não culpe a empresa, o seu chefe, seu gestor, seu supervisor, seu colega de trabalho, né? A questão econômica do país. Não, vá atrás daquilo que você quer com as ferramentas que você tem e toda a capacidade que você tem aí para lidar melhor com esse momento e guiar, né? E retomar ou ajustar o leme para seguir em direção àquilo que de fato você quer para sua carreira profissional. E claro, fique atento a tudo que estiver ao seu redor de oportunidades, né? Tanto oportunidade para melhorar na própria empresa, no próprio departamento, ou mudar de departamento, ou mudar de empresa se tiver uma outra oportunidade melhor naquilo que você gosta de fazer, né? Fora da empresa atual, ou abrir o seu negócio, enfim, esteja atento às oportunidades aí que estão ao seu redor.
movimente também a sua rede de relacionamentos. Ela pode te ajudar muito em todo esse processo. E lembre-se, o crescimento, o desenvolvimento da sua carreira profissional, ele não acontece na superfície plana, né? Ele não acontece no platô. Então, faça o seu papel, siga em frente, né? Haja quando você perceber que está numa estagnação profissional, se você está muito entediado no trabalho atualmente, né? Identifique esse momento de estagnação da sua carreira e haja para realmente você mudar essa situação e ser uma pessoa mais realizada profissionalmente também.